Olá pessoal, tudo bem? Professor Rony Coser aqui do canal Repensando o Meu Cristianismo. Quero já de partida pedir a você que se inscreva no canal, caso você ainda não seja, e deixar o meu agradecimento para vocês que já são inscritos aqui no canal e que acompanham o nosso trabalho. E por falar em acompanhar o nosso trabalho, alguns internautas já me escreveram e disseram assim: professor, apresenta pra gente a sua biblioteca, a gente quer conhecer a sua biblioteca. Bom pessoal, de partida, deixa eu só fazer algumas observações rápidas aqui. Eu não tenho assim tantos livros quanto parece, né? Que eu gravo os vídeos aqui na biblioteca e fica assim um fundo bem legal, você tá vendo agora, tá vendo? Eu normalmente enquadro para que fique um fundo assim bem bacana, dá um efeito visual legal, mas eu devo ter na minha biblioteca hoje uns 700 títulos, talvez aí uns 750. Para você ter uma ideia, eu tive um professor no mestrado que ele disse que ele tinha na casa dele um espaço de 80 metros quadrados, onde ele tinha ou tem 20 mil títulos. Você imagina isso, né? Isso é mais do que bibliotecas aí de faculdades grandes, inclusive. E para a pessoa ter isso na casa dele, né? Comparando-se, né, com bibliotecas assim, de fato eu não tenho muitos títulos, tá pessoal? Mas a minha biblioteca me atende muito bem, ela é muito funcional. É claro que hoje, com o advento e a popularização, não com o advento, né? O advento já se deu há muito tempo, mas com a popularização aí da internet nos últimos anos, isso facilitou muito a vida da gente que trabalha aí com leitura e escrita a nível profissional. Para mim, assim, realmente, isso acabou também levando a gente a não depender tanto de material impresso. A gente encontra muita coisa na internet. Outra coisa, pessoal, que eu queria comentar com vocês aqui é que talvez você vai achar engraçado a expressão que eu vou utilizar. Eu não compro livros mais por tesão literário, já fiz muito isso. Hoje eu compro livro por demanda, se eu realmente vou utilizar e se eu realmente vou ler, mesmo que eu vá ler partes da obra. Normalmente eu gosto de ler o livro todo, né, excetuando-se, é claro, aquelas obras de consulta, dicionário, comentário, léxico, etc. Mas normalmente, sendo algum título em particular de algum assunto, seja da teologia, da pedagogia, da filosofia, eu normalmente gosto de ler o livro todo, né, do início ao fim. Mas se eu entender que eu não vou ler, e eu já fiz isso muitas vezes, né, comprava o livro, o material ficava aqui na biblioteca, no plástico, sem eu utilizar realmente. Aliás, vocês vão ver que tem livro aqui ainda no plástico que eu nem abri. Eu estou nesse processo de reeducação, né? De fato, eu preciso ampliar um pouco a minha biblioteca. Eu tenho áreas, como por exemplo a área de história. A minha seção de história é muito pobre, muito pequena, tem pouquíssimos livros. Sociologia tem pouquíssimos títulos realmente. Então precisa ampliar um pouco essas sessões, mas eu vou fazendo isso gradativamente, na medida que eu vou tendo necessidade de adquirir esses materiais. De repente porque vou escrever alguma coisa sobre, vou precisar produzir algum material didático, instrucional, então eu vou lá e invisto na bibliografia, né? Então assim, eu tenho adotado, pessoal, um estilo de vida minimalista. É uma filosofia de vida, pode ser resumida basicamente no seguinte, né? Você não vive com falta das coisas, mas você também não vive com excesso das coisas. Você tem o essencial. Essa é basicamente a filosofia minimalista. E eu tenho trazido isso, inclusive, para a questão do meu escritório particular. Ele é esteticamente bonito aí pra gente ver, mas é também muito funcional. Outra coisa também, pessoal, que eu queria comentar com vocês é a questão da organização dos livros. Vocês vão perceber que eu não utilizo etiquetas, não tem nada indicando, mas eu conheço a maneira como os livros estão organizados e eles estão organizados por assuntos. Alguém até me mandou um áudio esses dias, falou: nossa, Rony, ia ficar um fundo muito legal se você conseguisse organizar os livros por cores. Ele falou: olha, é impossível. Numa biblioteca, pessoal, não é só a questão estética, mas é a questão funcional. Você tem que ter acesso ao material, você tem que conseguir localizar o material, ele estando organizado por seção. Em bibliotecas, de fato, existe ali um sistema de catalogação. Aqui, obviamente, eu não estou utilizando isso, mas eu tenho os livros organizados por seção e isso ajuda muito, pessoal, facilita muito. Mesmo assim, às vezes, eu demoro a encontrar algum livro que eu estou precisando, né? Então, essa organização é fundamental. Queria dar uma dica para você também, que está montando aí a sua biblioteca. Muito importante, livro não pode ficar empilhado. Livro, o ideal é que ele fique, como você está vendo aqui, ele fique em pé, porque você consegue tirar e devolver para o local, e além de localizar com mais facilidade, ele também fica melhor preservado, e o acesso à remoção e a recolocação dele é muito mais fácil. Vejo pessoas que empilham livros às vezes, aquilo é horrível. Você, para tirar o livro que está lá na base, você tem que tirar tudo que está em cima, então não funciona, tá, pessoal? O ideal é que esteja como você está vendo aí, eles estejam em pé, né, e devidamente organizados aí, tá bom? Pois bem, pessoal, agora eu estou tentando pegar um ângulo aqui para vocês verem assim, o escritório numa visão mais panorâmica, né? Repare que eu coloquei aqui, vocês têm a minha companheira de escritório, que é a Belinha. Belinha?
Dá um alô pros internautas aí. Essa é minha companheira, gente, de trabalho, fica aqui comigo. Às vezes ela vem e deita nas minhas pernas, é uma graça. Então eu mandei, eu solicitei a preparo, a montagem da estante em formato L, né? Então aqui eu tenho a entrada do escritório, né, o corredor ali fora, e eu montei ela, pedi que ela fosse montada em L. O rapaz lá da empresa de modulados montou para minha planta, me mostrou, eu gostei muito do projeto. Originalmente ela teria mais 1 metro aqui, só que por causa do interruptor eu pedi para encurtar, o que foi bom porque eu não ia utilizar isso tudo. De fato, você pode ver que tem áreas vazias ainda. E, gente, o modulado é muito caro, né? Pelo menos pro meu padrão socioeconômico. Mas, assim, é um investimento que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Aqui, pessoal, é a minha mesa de trabalho. Então, como vocês podem ver, eu trabalho com uma tela estendida, né? E isso ajuda muito. Eu deixo ali a cadeira, isso é bacana. Deixo a minha pranchetinha ali do lado para poder colocar os livros. Isso me ajuda bastante. Eu sou ambidestro só no computador. Vocês estão vendo ali 2 mouses. No resto eu não consigo fazer muita coisa com a mão esquerda, não. Mas eu, no computador, utilizo 2 mouses. Vou começar mostrando a vocês aqui a parte de baixo, onde eu guardo algumas pastas com certificados, diplomas, documentos trabalhistas. Essa organização, ela ajuda muito. Aqui, nessa parte, livros de receita, né? E também há diversos livros que são da minha filhinha. Digamos que essa seção aqui seja dela. Aqui, claro, né? Como em toda a biblioteca, algumas fotos, mais fotos aqui. Essa parte aqui, pessoal, é a minha parte de língua portuguesa e sociologia. Vocês podem ver que tem aqui. E também eu tenho esses 3 livros aqui do Mircea Eliade. O Eliade é um grande nome nas ciências da religião, né, nos estudos das religiões. Então tenho aqui essa obra dele em 3 volumes. E tenho aqui... Esse aqui é um clássico, né? Humberto Eco. Como se escreve uma tese. Grande intelectual italiano. Tenho aqui alguns livros do Bauman. O Bauman, para mim, é um daqueles autores que eu quero montar a coleção dele, mas falta muito ainda, como vocês podem ver, né? São mais de 40 já traduzidos em português. E tenho aqui, pessoal, essas apostilas aqui são, na verdade, obras de sociologia. Eu tenho aqui o famoso A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Não tem muita coisa realmente de sociologia, né? Tem aqui uma gramática, a famosa gramática do Bechara, vocês estão vendo aqui, ou Becara, na dúvida aqui quanto à pronúncia. Dicionário, enfim. Na parte de cima ali, gente, subir um pouquinho mais, ali eu só acesso com escada, eu não estou com a escada aqui agora, mas dá para que vocês conseguem visualizar bem. Essa parte aí, pessoal, é uma parte muito especial para mim. Todos esses livros quase todos, né, são livros produzidos por mim. São obras nas quais ou eu escrevi ou eu trabalhei. Ali está a minha produção bibliográfica no formato impresso. Vocês podem ver, ali está a minha Opus Magnum, a minha enciclopédia teológica, que vocês já viram e eu tenho ela aqui na parte de baixo, ó. Não vou aproveitar para fazer um merchan, né, gente? Tá lá no site da Reflexão, não deixe de comprar, dá um apoio, dá uma moralzinha pra gente aí, viu? Tá aqui a minha enciclopédia, como vocês podem ver, muito volumosa, um material que foi endossado aí por autores de peso no Brasil, que deram apoio ao trabalho da gente, e ela ficou linda, né? Essa aqui é a versão em capa dura. Ali eu só coloco trabalhos que eu produzi. Para mim, assim, tem uma carga emocional muito grande ali, porque você pode ver que tem apostilas ainda. Apostilas não, revistas, né? Eu lembro que a gente escrevia e publicava no formato de revista, não tinha condições, recurso financeiro para mandar para gráfica, e essa parte branca ali que vocês estão vendo são várias revistas, né? Então a gente produziu material nesse formato. Tem alguns livros ali, esses de capa preta que você pode ver ali, são livros que eu trabalhei na editoração deles. Então eu tenho essa coisa comigo, né, de guardar como se fosse uma espécie de memorial. Bom, deixa eu começar por esse canto aqui, vou começar aqui do meio. Essa seção aqui, eu tenho aqui algumas obras sobre pentecostalismo. Dicionário do Movimento Pentecostal, do pastor Israel de Araújo. Tive o prazer de conhecê-lo no Rio de Janeiro e ouvi-lo também lá. É uma obra muito importante que todo pentecostal deveria comprar. Um monumento, realmente, da literatura pentecostal. Aqui, pessoal, esse também é um livro muito importante, principalmente para quem se interessa pela história do pentecostalismo, como é o meu caso, né? Esse livro foi escrito pelo pastor Silas Daniel. E tem vários outros aqui. Tem vários títulos aqui, por exemplo, Rastros de Fogo, do José Gonçalves. Esse livro é um livro muito importante, tem um teor muito crítico, né? Mas fundamental, muito inclusive utilizado na academia, do Dr. Gedeon Alencar, ele que inclusive é uma voz muito importante aí na academia, nos estudos em torno do pentecostalismo, sempre convidado para falar aí em grandes eventos, né? Mais adiante aqui, pessoal, eu tenho também, como vocês podem ver, como eu expliquei, né? Os livros estão agrupados por seção, mas isso não é absolutamente rígido, até porque eu preciso melhorar essa organização. Então aqui eu tenho nessa seção obras que abordam o pano de fundo histórico-social da Bíblia, como esse aqui do Joaquim Jeremias, esse do Roland Devaux,
trabalhou na Bíblia de Jerusalém, inclusive, a obra do famoso, obras de arqueologia, né, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó, como esse aqui do famoso E a Bíblia Tinha Razão, do Werner Keller, Arqueologia Bíblica do Randall Price. Esse livro me ajudou muito, gosto muito dele. Do Ralph Gower, que é Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, entre outros, né, que a gente poderia elencar. Eu vou destacando alguns, pessoal, para ir mostrando, para a gente poder, para o vídeo não ficar muito longo, né? Aqui eu tenho obras que são temas diversos. Adquiri, eu falei para vocês, ó, tá vendo? Tá no plástico ainda, nem tirei. A Suma Teológica de Tomás de Aquino, uma obra da Idade Média, que chegou pra gente aí preservada. Eu tenho esse esboço de teologia que foi um presente que eu ganhei de uma irmã que congregava comigo, uma pessoa leiga que não tem qualquer tipo de formação teológica. Um dia ela chegou pra mim e falou bem assim: Rony, eu lembrei de você. Ela trabalhando como diarista na casa de uma família. Eles jogaram fora, olha só, gente, eles jogaram fora esse esboço de teologia sistemática do Langston. E todo batista passa pelo Langston, né? Um primo e grande amigo meu que é pastor batista uma vez comentou isso comigo, né? Então ela falou assim: Rony, jogaram fora, e eu vi teologia na capa, lembrei de você, né? Eu vou pegar e vou trazer pra você. Aí ela trouxe pra mim, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Dá uma olhada na data. 1959. Vocês podem ver que o material tá assim, até já um pouco desgastado por causa do tempo, né? Ó, presente que eu ganhei em 2010. Tá comigo desde 2010. Agora, pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Ó, aqui. 1951. Olha isso, gente. Não sei se tá legal aí pra você. Acredito que vocês estão conseguindo visualizar bem. Só que não para por aí. Aí você vai ao prefácio da primeira edição. Olha o prefácio da primeira edição. 1927. Então você pode ver que tá até um pouco já por causa do tempo, né? É uma obra que eu guardo com muito carinho. Pois bem, pessoal, esse esboço de teologia sistemática do Langston, ele está aqui numa seção junto com a Suma Teológica, e aí tem várias outras, né? A teologia sistemática do Finney, a teologia sistemática pentecostal e a do Stanley Horton. Foram duas teologias sistemáticas que eu li bastante, me marcaram muito, especialmente a do Horton, grande teólogo pentecostal, né? A do McGrath, que tem um valor muito grande essa obra, porque ele discorre sobre a teologia também numa perspectiva filosófica e histórica, né? Não é só sistemática. O Velho Rod, que vocês estão vendo aqui, Teologia dos Reformadores. Esse livro, essa capa é bem antiga, né? Teologia sistemática do Alan Myatt e do Franklin Ferreira. Eu fui aluno do Alan Myatt no programa de mestrado. Ele, inclusive, autografou para mim essa teologia sistemática. Tem um autógrafo dele. Strong, tem alguns clássicos aqui, né? A gente fala Paul Tillich, né? Mas tá errado. Eu fiquei sabendo, tava vendo um vídeo aqui de um professor de teologia que fala alemão, né? A pronúncia é Paul Tillich, em alemão, porque ele foi alemão, né? Enfim, então essas são as teologias sistemáticas. Na parte de baixo aqui, pessoal, eu tenho alguns comentários, como vocês podem ver, Institutas de Calvino, Carta Romanos de Barth, um presente de um grande amigo meu, Cláudio, está em Portugal. Grande abraço, Cláudio. Grande teólogo também, Hans Wolff, teólogo também do Antigo Testamento, e escreveu essa obra muito interessante, muito importante, sobre a antropologia do Antigo Testamento. Inclusive, esses dias eu utilizei ele. Outro livro que eu descobri no mestrado, que me foi apresentado no mestrado, é uma obra bem interessante, apesar que as categorias que os autores usam aqui de imanência e transcendência são muito questionáveis. Até o Ricardo Quadro Gouveias faz uma dura crítica a essa obra, mas a despeito desse erro dos autores, de fato não faz muito sentido realmente a utilização que eles fazem daquelas categorias para discorrer sobre a teologia do século XX, né? Os grandes teólogos aí do século XX. Mas a despeito disso, é uma excelente introdução ao pensamento desses grandes autores, né? Bultmann, Barth, o próprio Tillich, que a gente acabou de mencionar, e tantos outros, né? Isso aqui é famosa, né? Então, vocês podem ver, eu tenho a seção de teologias sistemáticas e a área bíblica, né? Como, por exemplo, esses comentários. Gente, o Kinner é um monstro, né? Craig Kinner é monumental. Assim, o camarada escreve, um amigo meu lá de Campina Grande que tem contato com ele, fala inclusive que ele é uma pessoa super amável, né? Um grande erudito pentecostal. Produz horrores, assim, impressionante a capacidade produtiva dele. Você se perde na bibliografia dele, é impressionante. O velho Champlin não poderia deixar de ter um lugar especial aqui na... Muita gente critica o Champlin, pessoal, mas é uma injustiça. O Champlin foi um grande teólogo, filósofo, trouxe uma contribuição ímpar para o nosso país. O grande amigo, Dr. Júlio Lazari, lá de São Paulo, conheceu ele pessoalmente, inclusive juntamente com ele, iniciou a escrita, ou acho que chegou até a concluir a escrita de uma biografia do Champlin. E ele sempre fala, e é verdade, o Champlin não teve a valorização devida ao trabalho dele. Às vezes eu reclamo de falta de valorização do meu trabalho,
trabalho, mas se o Champlin não teve isso, gente, quem sou eu, né? Então, de fato, mas assim, convenhamos, né? O Champlin é uma obra presente aí na estante de milhares e milhares de brasileiros, né? É o maior comentário, aqui no caso eu estou mostrando, eu tenho a enciclopédia e o comentário do Novo Testamento, do Novo e do Antigo Testamento. Do Antigo eu não tenho, o do Novo Testamento, o comentário bíblico dele, né? O maior, continua sendo o maior comentário da Bíblia em língua portuguesa. De fato, isso é algo assim que ninguém superou ainda, né? O Champlin, inclusive, faleceu, acho que há 2 ou 3 anos, e deixou essa grande contribuição. Aqui na parte de cima, pessoal, é uma seção assim que eu tenho para comentários bíblicos, né? Eu tenho aqui as obras do doutor Antônio Renato Gusso, que endossou a minha enciclopédia. Tive algumas disciplinas com ele no mestrado, grande exegeta, grande teólogo brasileiro. Comentários bíblicos, como esse aqui, por exemplo, esse para mim tem um significado emocional enorme, né? Esse foi o meu primeiro livro de teologia. Não esse que está em minhas mãos, porque o outro que eu comprei, que não que eu comprei, mas que meu pai comprou comigo, me deu, na verdade, meu pai pagou para mim, eu tinha 14 anos de idade, eu dei de presente para um amigo, um obreiro. Aí comprei esse outro, que inclusive essa capa já é uma capa diferente em relação ao primeiro, né? E foi o meu primeiro livro de teologia. Eu tinha 14 anos de idade. Eu tô com 37 agora, né? Tem muito tempo isso. Assim, pego o livro, lembro do meu pai, né? Ali comprando pra mim, ele que me deu minha primeira Bíblia também de presente, quando eu tinha 12 anos. E depois desse livro, pessoal, desse título, né? Eu nunca mais parei de ler. De algum modo, um momento assim muito especial, porque me introduziu nesse universo da teologia, né? São lembranças queridas do passado. A parte de cima aqui, pessoal, vocês podem ver um comentário. Ah, sim, eu não falei. Tem alguns livros aqui também, gente. Pra mim também tem um grande valor, de um importante teólogo pentecostal, Meir Pierman. O Meir é fantástico também. Ele que era judeu, comenta muita coisa relacionada à cultura judaica, elucida bastante determinadas passagens da Bíblia. Aqui em cima, comentário... Vocês podem ver, né, gente? Eu sou pentecostal e não nego a tradição, né? Tem muita coisa aqui de autores pentecostais. Eu tenho de autores reformados, eu tenho teólogos liberais, e por aí vai, né? Teólogos católicos. Leitura é isso, né, gente? Você não pode se fechar, tem que buscar as contribuições aí das diversas tradições teológicas. Aqui, pessoal, eu tenho esse comentário, editado aí pelo Strondas. Mais adiante aqui eu tenho a seção de escatologia, que vocês podem ver. Esse aqui é um livraço, até recomendei ele numa live sobre escatologia com o meu amigo pastor Wellington. A gente falei sobre esse livro, Manual de Escatologia, Plano Divino através dos Séculos, né? Qual foi o assembleano aí na década de 90, 80 que não leu esse livro, né? Plano Divino através dos Séculos. Aqui vocês podem ver, eu tenho um livro de história, eu sou licenciado em história, uma área que eu gosto muito, mas a minha biblioteca, no que tange a história, está muito pobre, realmente, né? Eu tenho que ampliar. Abraão de Almeida, um autor que eu li muito, né? Tem aqui também do Martin Lloyd Jones. A história dele, inclusive, é muito bonita, né? Médico de formação e deixou para servir ao Senhor, pastorear, se tornou um grande teólogo. Na parte de cima ali, pessoal, a coleção Standard de Sigmund Freud, pai da psicanálise, que eu não li ainda, mas está no plano. Já explorei as obras, né? Alguns volumes, mas preciso de fato ampliar. Tem algumas obras ali, pessoal, que vocês podem ver, de psicologia. Eu tenho também CDs e DVDs, né? A geração de agora, que nasce agora, a geração aí de 10, 12 anos, nem sabe mais o que é isso, né? Então eu guardo com muito carinho, tem uma sequência aqui de DVDs. Já tive mais, né? Mas eu acabei retirando muita coisa. Aqui, pessoal, tem uma das minhas sessões prediletas, as minhas 2 sessões prediletas que eu vou mostrar para vocês agora. A minha sessão de hermenêutica e exegese, tá? Vocês podem ver aqui. Tem ali, por exemplo, exegese do Novo Testamento, do Dr. Uwe Wegner, grande exegeta que mora no sul do Brasil, prefaciou meu livro Hermenêutica e Educação. Esse aqui, ó, Exegese para quê? Comprei recentemente agora do Gordon Fee. Pastor Esdras Bento, participei de um evento acadêmico com ele recentemente. Assim, modo de dizer, né? Foi um programa, na verdade, gravado para uma faculdade. Então esse livro foi um dos primeiros livros que eu comprei de hermenêutica. Me ajudou muito, guardo com muito carinho, recorro a ele às vezes. E por aí vai, né? Tenho aqui alguns exemplares da Batista Pioneira, que é uma revista teológica. Isso é um livraço também, gente, ó. Livraço. Introdução à Hermenêutica Bíblica, do Walter Kaiser e do Moisés Silva. A Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne. É um livraço também, gente. E nos 2 sentidos, né? Ele dialoga muito com Paul Ricoeur, tem muitas citações de Paul Ricoeur, que eu me interesso pelo pensamento de Ricoeur, filósofo francês, né? Falei no Kinner agora há pouco, ó, vocês podem ver, tá até um pouquinho surrado, porque eu li esse livro todo e recomendo que todo pentecostal leia. Hermenêutica do Espírito. Hermenêutica numa perspectiva, gente, é fantástico. Ó, dicionário teológico, esses 2 aqui, tá? Autores católicos.
dicionários teológicos. Eu utilizo os dois, o Lexicon, publicado aí pela Loyola, e esse aqui pela Paulus. O dicionário bíblico Wycliffe. O dicionário bíblico Wycliffe eu amo, né? Baita comentário, são mais de 200 autores, publicado pela CPAD, uma obra fantástica, com excelentes artigos. Na parte de cima, pessoal, tem alguns clássicos, obras de filosofia, como vocês podem ver aqui, Arthur Schopenhauer, uma obra aqui de... Esse livro eu ganhei do meu querido amigo pastor Alex Vieira, né? Platão, a construção do conhecimento. Tem obras aqui de cunho filosófico, inclusive filosofia cristã, como vocês podem ver aqui. Verdade e Método, do Gadamer, essa obra muito importante para o pensamento ocidental. Ética Nicômaco, de Aristóteles, obra famosa também. Esse dicionário de filosofia, essa edição que eu tenho é bem antiga, do Nicola Abagnano, filósofo italiano. Eu utilizo bastante, gente, me ajuda muito. Dicionário de Filosofia, do Nicola Abagnano. Vocês podem ver ali, ou Nicola Abagnano. Tem obras aqui, ou melhor, obras não, eu acho que eu tenho duas dele, eu tô na dúvida, do Nietzsche e outras mais, né? Ser e Tempo, do Heidegger, importante, uma das mais importantes obras filosóficas do século XX. Ser e Tempo, de Heidegger. Na parte superior, pessoal, a gente começa a entrar na parte de educação cristã, que é a minha área de especialização juntamente com a hermenêutica, né? São duas áreas nas quais eu tenho trabalhado. Então vocês podem ver que eu tenho aqui bastante temas da educação, livros de Vygotsky, de Piaget, eu tenho mais de Vygotsky, né? O famoso, na área de educação cristã, o famoso Manual da Escola Dominical, do pastor Antônio Gilberto. Esse livro me ajudou muito. Famosa obra da idade... não, já saindo da Idade Média, né? Período ali da Reforma, Didática Magna, do Comênius, uma obra importantíssimo, ele era protestante. Essa obra, inclusive, é comentada na pedagogia, sem ser considerada assim, necessariamente numa perspectiva teológica, né? Aqui, pessoal, daqui para frente, são obras de Ricoeur. Eu me interesso muito pelo pensamento de Ricoeur. Aqui em cima eu comprei um dicionário dele. Ele constrói realmente assim um pensamento que demanda você conhecer as nomenclaturas que ele está utilizando para você conseguir mergulhar no pensamento dele, né? Então Ricoeur foi muito prolífero, escreveu mais de 500 trabalhos acadêmicos publicados aí em periódicos científicos. Aqui, pessoal, Enciclopédia Barça, né? Também vocês podem ver que eu tentei completar ali comprando 2 volumes, mas vieram as edições erradas. Errada modo de dizer, né? Que não era da mesma... mas tá valendo. Tá ali a Enciclopédia Barça. Aqui tem outras obras também da área da educação e algumas de homilética que estão no canto ali que você pode ver. Inclusive ali a do Gilton Moraes, né? Ele escreveu algumas obras de homilética, os livros dele são muito bons, recomendo. Tem muita coisa boa, gente, muita coisa boa. A última coisa que eu vou mostrar para vocês agora, se eu conseguir ingressar no programa de doutoramento em teologia, a minha pesquisa vai ser sobre historiografia da hermenêutica. A minha proposta é trabalhar uma historiografia da hermenêutica pentecostal. Então eu vou tô tentando ingressar no doutorado, dependo da questão da bolsa. E, gente, se tudo der certo, né, a bolsa sair, a minha ideia é produzir uma pesquisa, fazer uma historiografia da hermenêutica pentecostal. Pode ser que isso mude, né, porque o orientador vai te dando ali as sugestões, vai te dando os feedbacks, a gente acaba às vezes mudando até radicalmente, diga-se de passagem, né. Isso acontece aí em mestrado, doutorado. Mas de qualquer maneira, essas revistas de escola dominical me servirão muito. Eu tenho algumas aqui que eu ganhei de uma Assembleia de Deus, acho que lá de Jardim Camburi, evangelista Evanildo, fez a ponte lá com o pastor da igreja, me apresentou ele, me levou lá para dar uma palestra, me ajudou, e na sequência eles me doaram aí revistas aqui da década de 80, 60, 70. Isso é muito importante para você entender a maneira como uma parte importante aí do pentecostalismo interpreta a Bíblia. Tem obras ali na parte de baixo, pessoal, também, mas são diversas, né? Ali os temas estão misturados, ali não são sessões especificamente como na parte de cima aqui. Assim, gente, tem uma parte aqui que eu não mostrei para vocês, que é a minha parte de introdução bíblica, que é uma área que eu amo, né? E claro, as Bíblias. Eu tenho ali várias Bíblias, como vocês podem ver. Essa feinha aqui, ó, essa aqui, ó, é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Primeira vez que eu li a Bíblia toda, na Almeida Revista e Corrigida, foi a Pentecostal. Não li as notas todas, os estudos todos, mas li a Bíblia. A Bíblia de Jerusalém, que eu utilizo bastante também, uma tradução católica fantástica, muito, muito, muito interessante. A Bíblia em italiano, tem a Bíblia hebraica aqui, que é um projeto para o futuro. Eu não tenho conhecimento das línguas bíblicas, né? Não consigo ler nas línguas bíblicas, mas é um projeto para o futuro. E aqui, pessoal, as obras de introdução bíblica, vocês podem ver. Esse livro aqui, gente, acredito, é a maior obra em língua portuguesa do Júlio Treboli sobre a Bíblia, na área de introdução bíblica. Pensa num livro, gente. Eu paguei R$250 para comprar esse livro porque ele não está mais em circulação. 250 pila eu paguei usado. E consegui comprar porque caiu o preço lá na estante virtual, porque estava 400, 500.
E quando vi que o preço melhorou, eu não perdi tempo. Fui lá e comprei. Eu já vinha cobiçando há muito tempo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês aí. Vamos dar livros de presente às pessoas, gente. Chega de tempo excessivo na TV aberta, chega de mídias sociais em excesso. Vamos aproveitar o tempo com leitura, boa leitura. Isso muda a vida da gente, pessoal. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.